O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que é o Messias, que se chama Cristo, vai chegar." Digo: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecessem com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossas crianças podem achegar. E olhei para ele agora e lembrei que ontem eu o encontrei lá na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. E nós temos motivo, sempre temos motivos para bendizer a Deus. Pelo Geraldo, que num domingo desses atrás, que eu não me lembro quando, foi logo quando eu cheguei, mês de abril, enfim, foi constatado que tinha o juízo um pouco bagunçado, não é isso? Seria tão bom se balançasse a cabeça e o juízo voltasse no lugar, né? Mas era uma enfermidade muito grave.
E eu disse para o Geraldo: olha, você deve pedir a nosso Senhor esta graça, e se for da vontade dele, vai acontecer. E quando eu digo que a gente tem que pedir uma graça para Deus, não é pedir que Deus satisfaça as nossas vontades, que tem que ser do nosso jeitinho, nós que queremos ser santinhos. Não, mas é de fato o tempo dele. O nosso saudoso Monsenhor Joaquim, ele nos ensinava isso, que nós devemos saber lidar com as nossas misérias e saber que diante de Deus não somos absolutamente nada, mas nós contamos com a graça dele. E aí o milagre aconteceu. Era um pequeno tumor, não é isso? Enfim, um desvio bem grave, que uma cirurgia no cérebro. E está aqui o Geraldo para agradecer a Deus, não para proclamar milagres como essas igrejinhas aí de esquina fazem, ou alguns padres até, viu, cambada, raça ruim, fica falando de prosperidade, de retribuição. Isso tudo é mentira, balela. Mas para dizer que Deus ele realiza o impossível na nossa vida, quando nós nos colocamos nas mãos dele e deixamos que ele possa transformar o nosso coração. Isso aí, continue assim aí, ministério. Mas primeiro, antes de cantarmos, nós lembramos do primeiro domingo do tempo da quaresma, subimos com Jesus para o deserto. E como Jesus, fomos tentados. E eu acredito que vivemos uma tentação diária na nossa vida. Quem aqui já foi tentado no dia de hoje a fazer algum mal, levanta a mão. Quando eu digo fazer algum mal, falar um palavrão, ficar irritado. Hoje eu já fiquei irritado logo cedo. Isso é um pecado. Então olha só, a tentação, a grande tentação da irritação, de machucar o próximo. Mas Jesus é tão bom que depois ele leva a gente lá para o Monte Tabor. A gente sobe no monte. E quando a gente sobe no monte, a gente tem a oportunidade de contemplar o rosto dele transfigurado. Os discípulos querem ficar lá, como nós queremos também ficar. Mas nem sempre é possível ficar no monte na tranquilidade. A vida segue, a vida continua. Quem fica parado é ponto de ônibus, poste, na verdade. Nós estamos em movimento, em contínuo movimento. E aí Jesus pede que nós desçamos do Tabor. Então nós descemos, nós estamos aqui embaixo. Mas estar aqui embaixo nos dá uma tremenda alegria. E sabe por quê? Porque nós temos a oportunidade de encontrar com Jesus, assim como aquela samaritana se encontrou. Ela estava a caminho do poço de Jacó, e Jesus, antes dela chegar, obviamente ele chegou primeiro. E é interessante que o Evangelho vai falar uma coisa interessante, crianças, bem redundante para entendermos. Jesus, ele parou à beira do poço porque ele estava cansado. Quem aqui está cansado de muita coisa? Levanta a mão. Está cansado de dormir? Ah, cansaço bom esse. Nós estamos cansados de muitas coisas, são muitos problemas que nós temos. Mas nós não viemos à igreja para resolver problema. A gente veio à igreja para se encontrar com Jesus, para fazer essa experiência do milagre do encontro. Mas para dizer, até Jesus cansou. E ele para naquele poço, à beira daquele poço, porque já era tradição naquela cidade chamada Sicar, que o povo viesse ali para retirar a água. Era o chamado Poço de Jacó. A profecia de que aquele poço jamais haveria de secar. Embora ele jamais secasse, aquele povo teve a oportunidade de, diante do cansaço de Jesus, de poder beber a água viva que jorrou do seu coração. Foi o que aconteceu com aquela samaritana. Não era ela judia, não podia ela ter contato com os judeus, mas ela, ao perceber que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado do Pai, o que ela diz? Senhor, dá-me desta água. Então essa é a experiência de vida que nós fazemos no dia a dia. É isso que deve tocar o nosso coração. Não é um Deus para resolver os nossos problemas, mas um Deus que caminha conosco, um Deus que diz, olha, pode descer do monte, nada de ficar aqui. A vida continua, a vida segue, mas eu estou com você para te auxiliar. Aí nós não percebemos a presença de Deus, ficamos confusos. Será que Deus está falando, não está falando? Por que nós sofremos tanto?
Por que a experiência do sofrimento humano? Para nos mostrar que Ele é a fonte de toda bondade, de toda misericórdia, e que Ele, apesar dos nossos pecados, está lá, cansado, como nós ouvimos no Evangelho, mas estar disposto a nos dar aquilo que de fato nós estamos procurando. Não é dinheiro para pagar as nossas contas, não é aparentemente saúde, não é nada que humanamente falando nos atinja, mas é o desejo de solidificar, de tornar sólida a nossa alma, unida à alma dele. Foi por isso que eu pensei nessa música. E aí, o santuário, o coral mais bonito, onde eu passo o coral fica bonito. A gente tem defeito, eu tenho muitos. Como dizia o Dom Joaquim também, se você soubesse dos meus pecados. Eu tenho muito defeito, mas acho que sobra meia virtude. E essa minha virtude é fazer o povo cantar. Só o santuário, feche os seus olhos assim, olha. Deus está aqui neste momento. Santuário. Entregue. Força, santuário. Fale com Deus. Oh, Deus te trouxe aqui. Os teus sofrimentos. Oh, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda noites traiçoeiras, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Foi essa a experiência que a samaritana fez. E sabe por que eu digo que foi essa a experiência que ela fez? Porque ela foi totalmente desprendida para pegar água. Era próprio do cotidiano da vida daquela mulher. E ali, naquele horário, meio-dia, o horário do sofrimento de Jesus, nós vamos ver na sexta-feira santa, que por volta do meio-dia, Jesus foi crucificado. E por volta deste mesmo horário, Jesus, ele deu um grito na cruz. Qual foi o grito? Tenho sede. Ele parou ao meio-dia à beira do poço de Jacó, porque ele estava cansado com sede. Ele necessitava beber água. Água é uma necessidade vital. Todos nós precisamos beber água. Todos nós, a não ser que tenhamos algum problema de saúde. Mas enfim, no nosso corpo, este elemento não pode faltar. E Jesus era plenamente humano. Ele sente o cansaço e ele pede àquela mulher a água. Propositalmente ou providencialmente, Jesus pede a água àquela mulher para poder acender no coração dela o fogo do amor, o fogo do Espírito Santo, porque ele mesmo diz no Evangelho, a salvação vem dos judeus, mas essa salvação ela deve atingir a toda a humanidade. Ninguém está isento da salvação que vem de Deus, só não vai se salvar quem não quiser. Aquele que procura fazer o bem, aquele que de fato reconhece as suas precariedades e confia inteiramente no Senhor e deseja mudar de vida, este pode receber a salvação que vem de Deus. Nós não podemos ser como o povo de Israel que ficou murmurando, reclamando.
Olha, nos tirou do Egito, lá tinha tanta água, tanta comida, tanta carne. Lá a gente fazia tanta coisa, lá nós tocávamos o terror, fazíamos fofoca, fazíamos mal, falávamos mal dos outros. No fundo era a saudade disso que o povo de Israel tinha. Ao invés de agradecer a Deus que tinha libertado-os da escravidão, eles começam a murmurar. Povo de cabeça dura. Moisés vai contra o povo? Pelo contrário, Moisés, como é próprio dele, vai interceder em favor do povo. O que Moisés faz? Com o seu cajado bate na rocha, daquela rocha vai jorrar a água que vai saciar a sede daquele povo. Aquela samaritana, ela não foi bater na rocha, nem muito menos, ela foi tão somente ao poço para saciar a sua sede espiritual. Não, ela tem a oportunidade de tocar o coração de Jesus para beber daquela água que jamais iria se acabar, daquela água que jamais secaria. Essas chuvas que nós temos visto nesses últimos dias, é sinal do coração de Jesus que quer saciar a sede do nosso coração. Recorramos a Ele. Olha outro detalhe do Evangelho. Jesus ele vai dizer que aquela mulher já estava no 6º marido. Se nós não tivermos a capacidade de compreender, vamos julgar e dizer que aquela mulher era adúltera, porque tinha 6 homens, ou estava no seu 6º homem. Mas Jesus não estava falando do homem enquanto figura masculina. Jesus estava falando dos deuses que aquela mulher colocava na sua vida e idolatrava. Portanto, não tendo ela a oportunidade de deixar esta vida de idolatria para de fato adorar o único e verdadeiro Deus, ela encontrou o 7º esposo. Quem é o 7º esposo? Jesus Cristo. Vocês não sabem, mas eu estou falando. É Jesus Cristo. O 7º esposo é Jesus, do qual todos nós devemos renovar esta aliança, porque somos esta esposa, ou seja, a igreja que peregrina neste mundo. A igreja sinalizada naquela mulher samaritana, que até então era uma figura. Figura por quê? Era pecadora, estava distante de Deus, não conhecia Deus, colocava outros deuses na sua vida, mas deixa ela de ser figura para se tornar uma realidade. Senhor, é dessa água que eu quero beber. Quem aqui está com sede, levanta a mão. Depois a gente vai beber água. Estou com muita sede. Muita sede. Vai Eu também tenho água lá em cima com meu pai. Ah, você tem água lá em cima com seu pai? Depois vai trazer a sua água para eu beber. Então essa sede, olha, essa sede que ele tem e que o papai dele trouxe a água, está de parabéns seu pai, viu? Eu lembrei e meu pai pegou. Ele lembrou, cadê o pai dele? Dá um tchau para mim o pai dele. Olha que beleza, está de parabéns, viu? Traga sempre água. A gente não pode ficar sem esta água. A gente pode até morrer de sede, mas a água que Jesus quer nos dar, para que o nosso coração seja de fato purificado, esta água nunca vai faltar. É preciso que nós queiramos ter sempre a sede desta água para viver o projeto do Senhor. Esse Senhor que olhou para a samaritana com amor, e ela que por sua vez a ele se converteu, e através de seu testemunho atingiu o coração de tantos outros samaritanos, para viver a experiência do amor, a experiência do milagre do encontro. Portanto, não importa o seu problema, fale com Deus. Mais do que ajudar você, Ele está com você, Ele está conosco. Se a cruz está pesada, se você tem vontade de desistir, se você está desanimado, se você está cansado, se você veio aqui para buscar um milagre pelo milagre, você deve olhar para a cruz de Cristo e reconhecer. Assim como Ele ao meio-dia, no cansaço e posteriormente ao meio-dia, pregado na cruz, disse: tenho sede, nós podemos dizer sempre: tenho sede, Senhor. Sacia a nossa sede, nos dá alegria, apesar dos nossos pecados, de participarmos de coração aberto da palavra e da Eucaristia. Só as crianças de pé.